A casa de Arthur, aninhada em um vale esquecido, longe do burburinho da cidade, era um monumento à solidão. Não era uma solidão imposta, mas escolhida, um refúgio que ele havia construído tijolo por tijolo, silêncio por silêncio. As paredes de pedra, cobertas por era, pareciam absorver o som, criando uma bolha de quietude que Arthur, um escritor de romances góticos, considerava essencial para sua arte. Mas, mais do que isso, era um santuário para sua dor, um lugar onde o eco de sua tragédia pessoal pudesse se dissipar sem ser julgado. Há 2 anos, um incêndio misterioso havia consumido sua família, sua esposa, Sarah, e sua filha pequena, Lily. A causa, oficialmente, fora um curto-circuito. Mas Arthur sabia. Ele sentia. Havia algo mais, algo que se movia nas sombras, um sussurro no limite da audição que ele havia ignorado. A culpa, como um carvalho retorcido, havia fincado raízes profundas em sua alma, e a solidão era sua penitência autoimposta. Ele escrevia sobre fantasmas e maldições, sobre casas assombradas e almas perdidas, esperando que, ao dar voz a essas ficções, pudesse de alguma forma exorcizar seus próprios demônios. Os dias na casa eram preenchidos com o ritmo lento da escrita. O tilintar das teclas de sua máquina de escrever antiga, o cheiro de café forte e papel envelhecido, o crepitar da lareira nas noites frias. Ele caminhava pelos campos, observando as nuvens, buscando inspiração nas formas mutáveis do céu. A natureza, em sua indiferença majestosa, era um bálsamo para sua alma atormentada. Mas, com o tempo, a quietude começou a se tornar algo mais. Não era mais apenas silêncio, mas uma ausência, um vácuo que parecia sugar o som. As primeiras anomalias eram sutis, facilmente atribuíveis à sua mente cansada ou à idade da casa. Uma porta que se fechava sozinha, um livro que caía da estante sem motivo aparente, um sussurro no vento que parecia chamar seu nome. Arthur, um homem de lógica e razão, tentava encontrar explicações racionais. A corrente de ar, a vibração do chão, a imaginação fértil de um escritor. Mas a frequência desses eventos aumentava, e a sensação de que ele não estava sozinho na casa se tornava cada vez mais forte. Ele começou a notar que a temperatura em certos cômodos da casa caía drasticamente, mesmo com a lareira acesa. Um frio gélido que parecia vir de dentro das paredes, um arrepio que não era do vento. As sombras na casa pareciam se alongar de forma não natural, dançando nos cantos dos cômodos, mesmo quando não havia fonte de luz para criá-las. Ele as via com o canto do olho, vultos que se desfaziam no momento em que ele tentava focar. Eram como ecos visuais de algo que não deveria estar ali, fantasmas de uma realidade distorcida. À noite, quando a escuridão engolia o vale, os sons da casa se tornavam mais distintos. Não eram os rangidos habituais da madeira envelhecida, mas algo mais. Um arrastar suave no andar de cima, um sussurro vindo do corredor, um choro distante que parecia vir de dentro das paredes. Arthur se pegava parando no meio de uma frase, a caneta suspensa no ar, tentando decifrar os sons. Ele tentava se convencer de que era o vento, os animais da floresta, mas a sensação de que algo observava, algo inteligente e antigo, permanecia. Ele não conseguia dormir profundamente, o silêncio da casa parecendo mais ameaçador do que qualquer barulho. A solidão, que ele tanto buscará, começava a se revelar como uma armadilha, e a casa, seu carrasco silencioso. Os dias se transformaram em semanas, e a presença na casa de Arthur se tornou inegável. As anomalias, antes sutis, agora eram uma parte intrínseca de sua rotina. A lógica, sua fiel companheira, estava se desintegrando sob o peso do inexplicável. Ele tentava se agarrar à razão, mas a casa parecia zombar de seus esforços, dobrando a realidade ao seu redor. Uma tarde chuvosa, enquanto Arthur vasculhava a biblioteca em busca de um livro sobre arquitetura gótica, seus dedos roçaram em algo escondido atrás de uma prateleira falsa. Era um pequeno volume encadernado em couro envelhecido, suas páginas amareladas e frágeis. Não era um livro, mas um diário. A caligrafia, elegante e fluida, pertencia a um tal de Elias Vance, um escritor que havia morado na casa no final do século XIX e que, segundo os registros locais, havia desaparecido misteriosamente. As primeiras entradas do diário de Vance eram típicas de um homem de letras, observações sobre a natureza, reflexões sobre a arte da escrita. Mas, à medida que Arthur avançava nas páginas, o tom mudava. Vance também havia buscado isolamento na casa,
buscando inspiração para sua obra. E, assim como Arthur, ele havia começado a notar as anomalias. Os sussurros no vento, as sombras dançantes, o frio inexplicável. A descrição de Vance da presença na casa era assustadoramente familiar, um eco de suas próprias experiências. Vance descrevia a entidade não como um fantasma, mas como algo mais antigo, mais primordial. Uma força que se alimentava da solidão, do desespero, do luto. Ela se manifestava através da manipulação do ambiente, distorcendo a percepção, transformando o familiar em algo aterrorizante. O diário de Vance era um relato detalhado de sua própria descida à loucura, sua mente sendo lentamente corroída pela presença na casa. Arthur sentiu um arrepio na espinha. As palavras de Vance eram um espelho de sua própria alma. Ele não estava enlouquecendo sozinho. Ele estava seguindo os passos de outro homem, outro escritor, que havia sido consumido pela mesma entidade. O diário de Vance não era apenas um registro, era um presságio, um aviso, um mapa para sua própria perdição. Ele continuou a ler, com suas mãos tremendo, a cada palavra aprofundando-se no pesadelo de Vance. O escritor descrevia como a presença se tornava mais forte à medida que ele se isolava, como ela se alimentava de sua dor e de sua culpa. Ele falava de visões de sua própria família, distorcidas, zombeteiras, usadas pela entidade para atormentá-lo. E, o mais perturbador, Vance mencionava um incêndio. Um incêndio que havia consumido sua família, um evento que ele havia atribuído à entidade, não a um acidente. Arthur largou o diário, o coração batendo forte no peito. O incêndio. A morte de Sarah e Lily. Não havia sido um acidente. Havia sido a presença. Ela havia se alimentado de sua dor, de sua culpa, e agora estava vindo para ele. A casa, antes seu refúgio, havia se tornado uma armadilha, e ele era a próxima vítima. O diário de Vance não era apenas uma história, era sua própria história, escrita por outra mão, em outro tempo, mas com o mesmo final sombrio. Ele estava preso, não pela casa, mas pela própria entidade que ele havia inadvertidamente convidado para sua vida. O diário de Elias Vance era um espelho sombrio para a alma de Arthur. As palavras do escritor desaparecido ecoavam em sua mente, transformando a casa de um refúgio em uma prisão, e a solidão em um convite para o terror. A presença, antes um sussurro distante, agora era uma voz insistente, tecendo-se na própria trama de seus pensamentos, distorcendo sua percepção da realidade. A insônia tornou-se uma tortura constante. Quando o sono finalmente o vencia, era apenas para arrastá-lo para pesadelos vívidos e perturbadores. Ele se via preso em um labirinto de corredores escuros, as paredes se contorcendo, os móveis derretendo. As vozes de Sarah e Lily o chamavam, mas seus rostos eram distorcidos, seus olhos vazios, suas risadas se transformando em lamentos. Ele acordava em pânico, o corpo coberto de suor frio, a linha entre o sonho e a vigília cada vez mais tênue. A casa parecia se tornar uma extensão da entidade, manipulando seus sonhos, invadindo sua mente. As alucinações não se limitavam mais à visão. Ele começou a sentir cheiros que não existiam, um aroma doce e pútrido que parecia vir de dentro das paredes, misturado com cheiro de fumaça e cinzas. O paladar também foi afetado. A água que ele bebia parecia ter um gosto metálico e amargo, como se a própria casa estivesse se infiltrando em seu corpo. Ele tentou ignorar, tentou se agarrar à lógica, mas a cada dia, a teia da loucura se apertava mais ao seu redor. Arthur começou a falar sozinho, murmurando teorias e observações para o vazio, como se estivesse tentando convencer a si mesmo de que ainda havia uma mente racional ali. Ele escrevia freneticamente em seu próprio diário, suas anotações se tornando cada vez mais caóticas, cheias de rabiscos e desenhos dos símbolos que ele havia visto no diário de Vance. A caligrafia, antes precisa e científica, agora era irregular e apressada, refletindo o estado de sua mente. Os objetos na casa não apenas mudavam de lugar, eles se contorciam, se retorciam, assumindo formas grotescas por um instante antes de voltar ao normal. A lareira, antes uma fonte de calor e conforto, agora parecia emitir um brilho avermelhado, como se o fogo ainda estivesse queimando em seu interior, mesmo quando não havia lenha. As sombras na casa se tornaram mais densas, mais escuras, e ele jurava que elas se moviam com uma intencionalidade própria, observando de cantos escuros. Ele tentou sair. Abriu a porta da frente, mas a paisagem lá fora era diferente. As árvores estavam retorcidas, o céu era de um cinza doentio,
e o ar estava pesado com um silêncio opressor. Ele deu um passo para fora, e o chão pareceu ceder sob seus pés, como se a própria terra estivesse viva e tentando engoli-lo. Ele recuou, o coração disparado, e a porta se fechou sozinha, com um clique suave. A casa não o deixaria ir. Ela o queria, o precisava, para se alimentar de sua dor e de sua sanidade. Arthur estava preso, não por paredes físicas, mas por uma realidade distorcida que a presença havia criado ao seu redor. A casa não era mais apenas um edifício, era um organismo vivo, pulsando com a energia da entidade, manipulando sua mente, transformando seu refúgio em sua própria prisão. E a cada momento que passava, ele sentia a presença se aproximando, sua influência se aprofundando, preparando-o para o abraço final de sua realidade distorcida. A manipulação da realidade e a invasão de sua mente tornaram-se o novo normal para Arthur. A casa, um labirinto de distorções e sussurros, era agora o seu universo. A linha entre o que era real e o que era alucinação havia se desfeito completamente. No entanto, em meio ao caos, uma clareza aterrorizante começou a emergir, guiada pelas palavras do diário de Elias Vance. Arthur mergulhou nas últimas páginas do diário de Vance, buscando desesperadamente por respostas, por uma forma de entender a natureza da presença que o assombrava. Vance, em suas últimas anotações, descrevia a entidade não como um fantasma ou um demônio, mas como algo muito mais antigo e insidioso. Ele a chamava de um morador, uma consciência primordial que havia se enraizado na própria estrutura da casa, alimentando-se da dor, do luto e da solidão de seus habitantes. O morador não era uma entidade que possuía, ele absorvia. Ele se infiltrava na mente de suas vítimas, distorcendo suas memórias, transformando seus medos em realidade, até que a linha entre o eu e a entidade se dissolvesse. A casa não era apenas um local de manifestação, era o corpo do morador, suas paredes, seus corredores, seus cômodos, todos pulsando com a energia da entidade. E o mais perturbador, Vance havia descoberto que o morador era o responsável pelo incêndio que havia consumido sua própria família. Não um acidente, mas um ato deliberado da entidade para isolá-lo, para alimentá-lo com a dor da perda, tornando-o mais vulnerável à absorção. As palavras de Vance eram um eco direto da tragédia de Arthur, uma confirmação de seus piores medos. O incêndio que tirou Sarah e Lily não foi um acidente. Foi o morador. Arthur sentiu um frio gélido percorrer sua espinha. A culpa que o atormentava, a sensação de que ele havia falhado em proteger sua família, era exatamente o que o morador desejava. Ele havia sido preparado, moldado pela dor, para se tornar a próxima refeição da entidade. A casa, que ele havia escolhido como refúgio, era na verdade uma armadilha cuidadosamente construída, um ninho para o morador. As visões de Sarah e Lily se tornaram mais frequentes e vívidas. Elas o chamavam, seus rostos distorcidos pelo fogo, seus olhos vazios. Mas agora, Arthur sabia que não eram suas memórias, mas manipulações do morador, projetadas para intensificar sua dor e acelerar sua absorção. Ele tentou resistir, tentou se agarrar às verdadeiras memórias de sua família, mas a entidade era implacável, tecendo suas ilusões com uma maestria aterrorizante. Ele começou a ver a casa de uma nova forma. As rachaduras nas paredes pareciam veias, o mofo nas esquinas, um crescimento orgânico. Os sons, antes sussurros, agora eram o batimento cardíaco do morador, pulsando em uníssono com o seu próprio. Ele podia sentir a presença da entidade em cada cômodo, em cada objeto, em cada partícula de poeira. A casa estava viva, e ele estava preso dentro de seu organismo. Arthur sabia que o tempo estava se esgotando. A verdade, por mais aterrorizante que fosse, havia lhe dado uma nova perspectiva. Ele não estava lutando contra um fantasma, mas contra uma consciência antiga e faminta que havia se enraizado em sua própria realidade. A casa era o seu campo de batalha, e ele era o único soldado. Mas como lutar contra algo que podia manipular sua própria mente, que se alimentava de sua dor, que era a própria essência do lugar onde ele estava preso? A revelação da verdadeira natureza do morador e sua conexão com a tragédia de sua família acendeu uma chama de resistência em Arthur. A dor e a culpa, antes paralisantes, transformaram-se em uma fúria fria. Ele não seria mais uma vítima passiva. Ele lutaria, mesmo que a batalha fosse contra a própria casa, contra a própria realidade. Arthur começou a procurar por fraquezas no morador, por uma forma de combatê-lo.
Ele vasculhou o diário de Vance novamente, buscando por qualquer pista, qualquer menção a um método de banimento ou de enfraquecimento da entidade. As anotações de Vance eram fragmentadas, cheias de desespero, mas havia menções a símbolos, a rituais antigos, a uma forma de purificar a casa. Arthur, um homem de ciência, se viu mergulhando no ocultismo, em busca de uma esperança improvável. Ele tentou se comunicar com o mundo exterior. O telefone fixo estava mudo, a internet não funcionava. Ele tentou usar seu celular, mas o sinal era inexistente. Era como se a casa estivesse em uma bolha, isolada do resto do mundo. Ele tentou sair novamente, mas a paisagem lá fora era ainda mais distorcida, as árvores se contorcendo em formas grotescas, o céu tingido de um vermelho doentio. A cada tentativa de fuga, a casa parecia reagir, as paredes se fechando, os corredores se alongando, as portas desaparecendo. Ele estava preso. O morador intensificou seus ataques. As visões de Sarah e Lily se tornaram mais vívidas, mais cruéis. Elas o acusavam, o culpavam pelo incêndio, seus olhos vazios o fitando com ódio que dilacerava sua alma. Arthur tentava se lembrar de seus rostos verdadeiros, de suas vozes, de seus sorrisos, mas as imagens do morador eram poderosas, quase reais. Ele se agarrava a pequenos detalhes, a uma mecha de cabelo de Sarah, a um brinquedo favorito de Lily, como âncoras em um mar de delírio. Os sons da casa se tornaram uma cacofonia de vozes, de sussurros, de gritos. Ele ouvia sua própria voz entre elas, distorcida, irreconhecível, como se sua mente estivesse sendo desfiada e tecida na tapeçaria sonora do morador. Ele tentava tapar os ouvidos, mas os sons vinham de dentro, de sua própria cabeça. A sanidade de Arthur estava se esvaindo. A cada momento, um pedaço de sua mente era absorvido pela entidade. Ele começou a ver o morador. Não uma forma física, mas uma presença, uma sombra que se movia nos cantos dos cômodos, uma massa disforme que parecia se contorcer e se expandir. Ele sentia seu toque frio, sua respiração gélida em sua nuca. A entidade estava se manifestando plenamente, preparando-se para o abraço final. Em um momento de desespero, Arthur pegou uma faca de cozinha. Ele não sabia o que faria, mas precisava lutar, precisava resistir. Ele correu pelos corredores, a faca em punho, gritando para o vazio, desafiando o morador. As paredes pulsavam, as luzes piscavam, e os sons se intensificavam. A casa estava reagindo, defendendo-se, absorvendo-o. Ele se viu no quarto de Lily. O quarto estava intacto, como se o incêndio nunca tivesse acontecido. Os brinquedos estavam no chão, as fotos na parede. Ele viu Lily, sentada na cama, sorrindo para ele. Ele estendeu a mão, mas a imagem se desfez, revelando o quarto em ruínas, queimado, destruído. Era uma ilusão, uma armadilha do morador. Ele caiu de joelhos, a faca caindo de sua mão, as lágrimas escorrendo pelo rosto. A luta estava perdida. A sanidade havia se esvaído. E o morador estava pronto para o abraço final. A queda de Arthur no quarto de Lily não foi apenas física, foi a rendição final de sua mente. A faca, antes um símbolo de resistência, jazia inerte no chão, refletindo a imagem distorcida do teto. As lágrimas que escorriam por seu rosto não eram mais de dor ou fúria, mas de um desespero exaustivo, uma aceitação sombria do inevitável. O morador havia vencido. A sanidade de Arthur, já em frangalhos, desintegrou-se completamente, abrindo as portas para a absorção final. A casa, como um predador satisfeito, começou a se fechar ao redor dele. As paredes pulsavam com uma luz interna, não mais as sombras dançantes, mas um brilho frio e opressor que parecia sugar toda a cor e vida do ambiente. O ar ficou denso, pesado, com um cheiro de mofo e decomposição que agora parecia vir de dentro de seus próprios pulmões. Arthur sentia seu corpo se contorcer, seus músculos se retorcerem, sua pele se esticar, como se sua própria forma estivesse sendo reescrita, moldada à vontade do morador. As vozes, antes uma cacofonia, agora se uniram em um coro singular, um sussurro profundo e antigo que parecia vir de todas as direções e de lugar nenhum ao mesmo tempo. Era a voz do morador, mas também as vozes de todas as suas vítimas, todas as almas que ele havia absorvido ao longo dos séculos. Arthur ouvia Sarah e Lily entre elas, seus lamentos e risadas se misturando com o canto de triunfo da entidade. Ele tentou se agarrar às suas memórias,
aos rostos de sua família, mas elas se desfaziam em fragmentos, em ecos distantes, tornando-se parte da vasta e faminta consciência do morador. Ele se viu em um lugar que não era lugar. Um espaço feito de sombras e ecos, onde a lógica não existia e a realidade era um conceito maleável. Ele não tinha corpo, não tinha forma. Era apenas uma consciência, flutuando em um mar de outras consciências, todas elas fragmentadas, todas elas absorvidas pelo morador. Ele podia sentir a presença de Elias Vance, uma centelha de desespero em meio à escuridão, mas ele estava distante, inatingível. Todos os que haviam se perdido na casa, todos os que haviam sucumbido à solidão e ao luto, estavam ali, parte da consciência coletiva da entidade. O morador estava lá, em toda parte, sua presença esmagadora, sua mente se estendendo por todo o vazio. Ele se alimentava de suas memórias, de seus medos, de sua dor. Arthur tentou lutar, tentou se agarrar às suas lembranças, à sua identidade, mas era inútil. Cada pensamento, cada emoção, era absorvido, transformado em energia para a entidade. Sua individualidade se desintegrava, seus pensamentos se misturavam com os de milhares de outros, suas memórias se tornavam parte de uma consciência coletiva. O tempo não existia naquele lugar. Horas, dias, semanas, tudo se misturava em um fluxo contínuo de sensações e pensamentos. Arthur sentia sua própria mente se desintegrando, suas memórias se tornando fragmentos, sua identidade se dissolvendo. Ele estava se tornando parte do morador, uma peça em seu vasto e terrível quebra-cabeça. O medo, antes tão presente, começou a se esvair, substituído por uma estranha sensação de paz, de rendição. Não havia mais luta, apenas aceitação. O sussurro da casa vazia havia finalmente o absorvido.